entrevista direto de Minas com a Gabriela Reis. A Gabriela vai conversar com a gente sobre empreendedorismo social, que eu não diria que ainda será uma das forças mais potentes do Brasil, mas eu diria que já começou essa jornada e isso é muito importante. A Gabriela ela é especialista, ela já está aí com a gente. Obrigada, Gabriela, tudo bem? Ela é especialista em modelagem e estratégia de impacto positivo para negócios, né? E aí ela atua como gestora e expert de programas inovadores de impacto da Dínamo, né, que é uma empresa do grupo Anga Dínamo. A minha produção estava dizendo que Anga vem de Tupi-Guarani, que significa o quê, Gabriela? Quero aprender. Alma. Alma, né? Então, a alma. E aí a gente vai conversar com a Gabriela sobre o empreendedorismo social que tem crescido entre jovens, o empreendedorismo no Brasil de modo geral, né? Porque nós já estamos falando sobre isso desde o século passado, né? Nessas 2 décadas desse século, isso veio com muita força pelos motivos óbvios, né? Eu acho que empreender socialmente é uma grande ideia, tem um alcance e um impacto que é gigante e é um grande nicho também, não é isso, Gabriela? Conta pra gente. Sim. Bom, começar contando que eu faço parte do grupo Anga Dínamo, como você falou, que em si é um grupo que empreende negócios conscientes. São negócios que nascem com o objetivo de reduzir a desigualdade no Brasil, em especial. Sim. E a gente tem aí uma série de negócios e investe em negócios todos com esse foco do impacto positivo. A gente tem, né, e esse é um tema que vem ganhando muita força, e hoje em dia tem se falado, inclusive, muito sobre ISD, não sei se você já ouviu falar, mas investimentos ISD, e nos últimos anos isso ganhou força por uma série de motivos. Primeiro que a gente vê uma série de desafios sociais e ambientais no nosso entorno, e uma série de pesquisas tem mostrado que os negócios que se preocupam com o tripé da sustentabilidade, são as questões ambientais, as questões sociais e as questões econômicas ao mesmo tempo, são negócios que são mais resilientes, quer dizer, que eles conseguem superar os desafios com mais facilidade aí ao longo dos anos. Então, com isso, além disso também, a gente tem muitas oportunidades, porque trabalhar com problema social é um vasto espaço aí de desenvolvimento, né? Porque o que não falta, infelizmente, no nosso país é problema, né, para a gente tratar. Sim. Para o nosso internauta e telespectador entender, já que a gente está falando com expert, o que são os negócios de impacto social e em termos operacionais, falando de modo geral, como é que esse negócio se difere do negócio tradicional? Certo. O negócio de impacto, ele nasce com o objetivo de resolver um problema da sociedade. Assim como as organizações do terceiro setor, que a gente chama de ONG, ele tem esse propósito de resolver problemas aí que a gente tem no nosso entorno. Mas assim como os negócios tradicionais, ele usa o mecanismo de mercado, como venda de produtos e serviços para isso acontecer. Então, as organizações do terceiro setor, as ONGs, elas geralmente se utilizam de doações ou partem desse tipo de recurso terceiro, né? Os negócios de impacto, não. Assim como o negócio tradicional, ele que gera os seus próprios recursos, mas ele tem o objetivo não só de gerar lucro para os acionistas, para os sócios, as pessoas que criam o negócio, mas também gerar algum tipo de benefício para a sociedade, seja para os seus colaboradores, para as comunidades que estão no seu entorno, para os clientes, para o meio ambiente, para a própria sociedade em si. Então, são negócios que estão gerando valor para todo mundo. Essa é a principal diferença. Sim, vamos dar exemplo desses negócios, né, com a sua expertise que você conhece, que são de grande impacto e que geram empregos, dão lucro, sim, e que alcançam pessoas. Sim, tem um negócio que, inclusive, o Grupo Anga Dínamo investe, que é o programa Vivenda. Eles trabalham com reformas habitacionais para a classe C e D. Então, muitas pessoas têm aquele desejo, né, de fazer uma reforma na sua casa, está até passando as imagens aí, Sim. né? Principalmente pessoas que moram em comunidades, às vezes moram numa casa que não tem uma ventilação adequada,
uma iluminação adequada, às vezes mofa, as pessoas têm um problema, às vezes até de saúde, problemas respiratórios, e também não tem a dignidade de morar num lar bonito, um lar que é confortável. Então, o programa Vivenda viabiliza que as pessoas de classe C e D tenham condição de pagar por uma reforma nas suas casas, uma reforma que, claro, deixa o ambiente mais bonito, mas que tem o objetivo principalmente de melhorar a qualidade de vida. Então, é feito todo um trabalho aí para que essa obra tenha seja de qualidade, mas tenha um custo acessível e o pagamento seja facilitado aí para que famílias de mais baixa renda tenham a dignidade de pagar por esse serviço. Porque, então, na verdade, Gabriela, me corrija se eu estiver errado, me corrija. Muitas vezes as empresas elas não alcançam um público consumidor, às vezes por preconceito ou por falta de percepção de que aquilo é um nicho de mercado. Né? Quer dizer, que as pessoas que moram em vilas, em comunidades e que têm um poder aquisitivo menor ou bem baixo, que é a maioria dos brasileiros, elas são sim um público certo para determinados serviços e perfis de empresas, né? É verdade. Existe um público que às vezes a gente chama inclusive de não consumidor. Ele tem ali uma demanda, uma necessidade, mas hoje não existe no mercado algum produto ou serviço que adeque à condição dele. Então, trabalhar com esse mercado, pensando de forma inovadora, como o Vivenda fez, de adequar um serviço para a realidade desse público, para que caiba no orçamento, é você conseguir, de repente, atender um volume gigante de pessoas, né? É diferente de trabalhar para outras classes, que às vezes você vai ter vai ganhar um valor enorme em cada produto ou serviço que você vender. Talvez na baixa renda você vai conseguir ganhar um valor menor por produto ou serviço, mas você ganha em volume. Então, você consegue, né, ajudar as pessoas e também fazer o seu negócio de forma financeiramente sustentável. E gera emprego, né? Quer dizer, vocês têm o empreendedorismo social e essas empresas, elas têm uma capacidade de geração de emprego que é gigante, né? Que é atuar numa área onde ninguém olha, ninguém quer ir e que muitas vezes até tem uma mão de obra qualificada para aquele tipo de trabalho que vai ser prestado ali, aquele tipo de serviço que vai ser prestado. Com certeza. As empresas que se preocupam com impacto, elas se preocupam, primeiro, em gerar impacto para o público final, mas também em inserir pessoas o que a gente chama de cadeia produtiva, que é entre fornecedores, entre profissionais que são contratados, e também, com seus produtos, gerar algum tipo de benefício, né, para as pessoas e não agredir, por exemplo, o meio ambiente. Tem uma série de questões que são pensadas, né, mas sempre para gerar impacto positivo na maior quantidade possível de áreas, né. Eu tenho um amigo que está lançando uma startup agora que vai oferecer crédito para os desbancarizados. Porque com esse auxílio emergencial do governo, foi revelado que 60 milhões, de 40 a 60 milhões, eu não tenho certeza do número, de brasileiros não tinham contas bancárias. Então, esses desbancarizados eram um público que ninguém tinha olhado para ele e que foi revelado num cenário complexo de pandemia, mas que sim é um público, né, é um consumidor e pode-se gerar vários negócios em torno daquilo ali. É verdade. Realmente, às vezes você ter acesso, por exemplo, a uma conta no banco te permite fazer algumas compras online, ter acesso a produtos e serviços, às vezes, que você não encontra perto de você e, por exemplo, a um custo que às vezes é mais acessível. Mas também todo negócio que trabalha pensando em impacto, ele tem que olhar para os dois lados. Então, por exemplo, num negócio como esse que você falou, é muito importante você pensar em ajudar essas pessoas para que talvez elas não gerem dívidas, que elas não dão conta de assumir,
Então, tem os dois lados, é preciso fazer um trabalho também de conscientização, que essa é a educação diferença, né? financeira. Essa é a diferença do empreendedor social, desses negócios. Que ele não só está pensando no produto dele, mas ele está pensando em como tornar aquilo sustentável. Isso é incrível. Eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, vocês têm nesse ecossistema de empreendedorismo social facilidade de aporte de recursos, como se tem hoje em outras startups, atuando em outros nichos de mercado? A outra coisa o empreendedorismo social no Brasil hoje, ele movimenta quanto em recursos? Quantas são as empresas? Quando a gente fala de empreendedor social, a gente está falando de micro, pequena, média e grande empresa no atual momento econômico do Brasil? Qual o tamanho desses negócios? Sim. Várias coisas. Vou tentar responder de uma forma geral. O ecossistema de negócios de impacto do Brasil, ele vem crescendo bastante nos últimos anos, mas certamente ele ainda não é do tamanho do ecossistema de negócios tradicionais. Sim. Então, a gente tem hoje, a gente precisa trabalhar cada vez mais a criação desse tipo de negócio, como aqui no programa, contar para as pessoas que é possível empreender dessa forma, para que elas iniciem negócios com esse perfil. Já existem negócios mais maduros, como por exemplo o caso do Vivenda, que está numa fase já de escala para o Brasil, de expansão, então é um negócio maior, e existe já uma série de fontes de recurso para investimento nesse tipo de negócio. Nós, o próprio grupo, a gente faz esse tipo de trabalho, mas existe uma série de outros players, inclusive subsídios também aqui no país. O volume certamente é menor do que da área tradicional, mas vem crescendo muito, inclusive num movimento mundial. Há cerca de 2 anos atrás, o maior gestor de fundos de investimento do mundo nessa área de startups, tecnologia, que é a BlackRock, começou a lançar cartas para os seus empreendimentos que eles investem, falando que cada vez mais eles vão orientar recursos para negócios que também estão olhando para impacto. E aí isso direciona no mundo inteiro uma série de investimentos. Você vê que nesse último ano, para quem acompanha um pouco, tem se falado muito nos investimentos ESG, que são investimentos que buscam aportar recursos em empresas que têm práticas que olham para o ambiental, para o social e para a parte de governança, economia, etc. Então, isso está sendo cada vez mais olhado. Nós, como público consumidores também, a gente se pode escolher entre uma empresa tradicional e uma empresa com o mesmo tipo de produto ou serviço, qualidade, a gente vai, obviamente, escolher aquele negócio que gera também um benefício para a sociedade. Então, tem um lado de investidores que estão cobrando mais, tem um lado dos consumidores que estão cobrando mais, e na medida em que a gente começa a descobrir que é possível fazer esse tipo de negócio, já não é mais possível pensar de uma outra forma, né? Principalmente num momento econômico e desafios sociais Sim. tão grandes como que a gente está vivendo hoje, por exemplo, em decorrência da pandemia. Sem dúvida. Então, tem crescido muito. Uma recomendação como da BlackRock, ela é levada em conta, né? Que a gente está falando da top, né? Da player global, né? Na área de investimento. Então, conta muito. Só para encerrar, qual é a conexão do terceiro setor com o empreendedorismo social? E qual é o país no mundo que é um exemplo ou inspiração, um modelo para o empreendedorismo social? Rapidamente, que o nosso tempo está corrido. Tá bom. O terceiro setor, as pessoas que atuam no terceiro setor também são empreendedoras sociais. E os negócios sociais são um dos tipos de empreendimento. Então, entre os empreendedores sociais, temos o empreendedor de uma organização do terceiro setor, o empreendedor de um negócio social, o empreendedor de um negócio de impacto, que são vertentes diferentes, todos nascem para resolver um problema da sociedade. Hoje a gente tem no mundo inteiro uma série de países que estão fazendo isso, e eu acho que eu não destacaria nenhum, mas eu falaria do nosso próprio país, que a gente já tem muita coisa legal para olhar aqui, muitos negócios. Acho que a gente tem que olhar para aqui porque tem já exemplos bons para a nossa realidade, Sim. que é diferente dos outros países. Então a gente tem que se reconhecer. Porque a gente tem tanta escassez, tanta precariedade hoje
em outros países, né, em outros continentes, que nós somos parte dele, né? Mas assim, tem mais gente atrás, tem gente que está na frente, tem gente igual a gente. Aí é sempre bom a gente olhar quem está nessa jornada há mais tempo, os erros e os acertos, né? Para as pessoas poderem entender. Como que a gente sabe mais sobre o trabalho de vocês? O perfil, arroba, underline Dínamo, ponto, né? Anga.Dínamo. E Dínamo se escreve em vez de A no na, é 4. Então, DIN4MO. Muito então, bem. Anga.Dínamo. Vai ser um prazer aí ter você. Muito legal. Nossa, você entende muito disso. É por isso que você tem uma carreira aí tão próspera nessa área, né? Quer dizer, já está trabalhando com isso há bastante tempo, virou um expert nisso. Parabéns, viu, Gabriela? E muito obrigada pela entrevista. Pelo convite. E por ter trazido luz aquilo que deve ser uma alegria para a gente quando se percebe, não uma obrigação. Mas eu acho que a gente precisa olhar para os negócios, a própria economia precisa, o capitalismo está sendo revisto, e eu acho que nessa revisão de capitalismo desse século, que é importante, já tem muitos autores estudando isso e muita coisa nova acontecendo dentro do capitalismo. A questão do empreendedorismo social, eu tenho certeza que ela é um pilar, né? Ela é uma coluna importante, porque ter essa percepção é um caminho sem volta para a humanidade. A gente precisa ter negócios que alcancem os outros, não só no sentido de nos trazer lucros ou prestar bons serviços e colocar bons produtos, mas que tenham uma outra relação com o consumidor, que sejam relações humanizadas. Isso é incrível e realmente é inspirador. Muito obrigada. Obrigada a vocês e parabéns por estarem trazendo esse assunto para todo mundo. A gente é que agradece ter alguém de tanta qualidade para falar sobre ele. Obrigada, Gabriela. Um abraço, obrigada. Viu, gente, que entrevista legal? Né? O mundo faz tempo, né? Mas agora as coisas estão com mais facilidade vindo à tona, porque tem mais informação circulando. E a gente precisa estar atento a isso, não só para usufruir, mas de repente para ser protagonista também desses movimentos.